como as coisas estão acontecendo. O que importa é que nós devemos continuar a fazer a obra do Senhor com fé, com perseverança, com alegria no coração, porque não existe honra maior do que isso que a irmã cantou aqui nessa noite: receber a graça de Deus, receber o favor do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia! E meus irmãos, quando nós falamos de tempo, porque essa campanha está falando de tempo, que chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Quando nós falamos de tempo, nós estamos falando algo que Deus, Ele trabalha com isso. Deus trabalha com o tempo. Deus criou tempos, passado, presente, futuro. Deus nos colocou no tempo cronológico aqui na Terra. O dia tem 24 horas. Nós temos semanas, temos meses, temos anos. Deus, Ele trabalha com tempo, embora Ele seja atemporal, seja eterno, não esteja preso ao tempo, Ele trabalha com tempos, Ele trabalha com estações. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ao longo de toda a história existiram tempos. O primeiro tempo que existiu foi o tempo da inocência. Isso aconteceu lá no jardim do Éden, antes do pecado. Adão e Eva estavam ali santos, perfeitos e completamente inocentes, sem pecados. Depois que eles pecaram, inaugurou-se um novo tempo. Agora é o tempo da consciência. O homem agora sabe o que é bom, sabe o que é mal, não apenas por saber, mas porque ele experimentou o mal quando ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse tempo, ele aconteceu da queda do homem até o dilúvio com Noé. Depois desse tempo, entrou um terceiro tempo, que é o tempo do governo humano, quando Noé sai da arca e juntamente com seus filhos, depois netos, bisnetos, eles constituem novamente a humanidade e o homem passa a governar. E vocês conhecem a palavra do Senhor em Gênesis 11, quando fala da Torre de Babel. Ali é o fim do governo do homem, quando o homem faz uma torre para alcançar a Deus, ao invés de receber a graça de Deus, ele quer alcançar a Deus pela sua própria força. Ao invés de receber o favor do rei, ele está tentando conquistar, na verdade ele quer viver a parte independente de Deus. Então esse é o tempo do governo humano. Depois Deus inaugura então um novo tempo com isso. E Deus então chama Abraão. E por meio de Abraão, Deus dá Isaac, Deus dá Jacó, e esse é o tempo dos patriarcas, quando Deus estabelece um povo para si. Então, meus irmãos, o mundo estava perdido nesse tempo, mas Deus falou: eu vou levantar uma nação através de Abraão, e eu vou favorecer essa nação, abençoar essa nação, para que todos vejam a minha glória, todos vejam a minha graça, vejam o meu favor. Então ele levanta Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, ele levanta a nação de Israel. E então, depois desse tempo, a palavra nos fala do tempo da lei, com Moisés, quando Deus dá a lei no monte Sinai. Depois disso, Deus, ele inaugura o tempo, que é o tempo que estava no coração dele. Sim, meu Deus. Que é o tempo da graça. Aleluia. E esse tempo da graça é o tempo que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Você pode falar para o irmão, para a irmã que está do seu lado, e falar: nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. Aleluia. Nós estamos no tempo da graça. Aleluia. Graça é favor imerecido. Graça é um favor que eu não mereço. Nós estamos nesse tempo. E esse tempo ele foi inaugurado quando Cristo na cruz disse: está consumado, está cumprido, finalizou-se um tempo, acabou-se um tempo, inaugura-se um novo tempo agora através do sangue de Jesus, através do sacrifício vivo de Jesus, o sacrifício santo e perfeito, chamado de o período da graça de Deus, a dispensação da graça de Deus. Agora nós estamos nesse tempo onde os nossos pecados são perdoados, nós somos lavados e redimidos pelo que Cristo fez, somos favorecidos através do que Cristo realizou. É por isso que Deus nos aceita. Deus não nos aceita porque eu tenho dons e talentos. Não.
Deus não nos aceita porque eu sei pregar bem, porque eu sei dançar bem, porque eu tenho dinheiro, ou porque eu não tenho dinheiro, então Deus, Ele está comigo, porque eu sou um coitadinho. Não. Deus, Ele nos aceita por causa de Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, o sangue precioso de Cristo Jesus nos lava de todo pecado, nos redime de todo pecado. A Bíblia diz assim, olha, agora com intrepidez e ousadia, entrem no Santíssimo Lugar, pelo novo e vivo caminho, consagrado através do corpo de Cristo Jesus. O novo e vivo caminho é o sangue de Jesus vertido na cruz. Aleluia. Agora, olha o que está escrito na lousa: chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Esse período da graça, ele começou em Jesus, na sua morte na cruz, e ele vai terminar no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for tirada daqui, acaba-se o tempo e o período da graça de Deus, e vai se iniciar um novo tempo, porque o arrebatamento não é o fim de tudo. E esse novo tempo é o período da grande tribulação, que haverá de vir sobre a terra, onde Deus vai tratar com a humanidade, julgando os seus pecados, despejando a sua ira contra o pecado, onde Deus vai tratar com a nação de Israel e resgatá-los novamente. Então haverá esse período da grande tribulação, mas você pode dar glórias a Deus nessa noite, porque a igreja não estará aqui. Aleluia! A igreja não estará aqui nesse tempo, e eu e você somos igreja, meu Deus. E aqueles que estiverem vivos, Paulo ele vai dizer assim, olha, será num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Você consegue imaginar isso? Nós estamos aqui hoje adorando ao Senhor, outras pessoas estão assistindo, outras pessoas estão pecando, outras pessoas estão fazendo o que querem, o que querem, nem todas estão fazendo coisas ruins, mas a questão é que será num piscar de olhos, ao soar da última trombeta. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e eles serão levados ao encontro de Cristo nos ares. Aleluia! Então, se nós estivermos aqui, este nosso corpo será transformado e nós seremos elevados às alturas com Cristo Jesus. Se por um acaso isso acontecer daqui 100 anos e você já não estiver mais aqui em corpo físico, o teu espírito voltará para o teu corpo na terra, e este corpo será ressuscitado, glorificado. Então nós subiremos novamente para o encontro com Cristo Jesus. Aleluias! Um corpo transformado, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais falta, onde não haverá mais doença, onde não envelheceremos mais, onde não haverá pecado. Um corpo perfeito para toda a eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Mas depois disso, Deus virá para julgar os que aqui ficaram. Porque uns irão, outros ficarão. Aleluia, Deus de Deus. E esses que ficarão passarão por uma grande tribulação. Mas ao final de 7 anos, a Bíblia diz que Cristo Jesus abrirá os céus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele virá com os seus santos, a igreja que foi arrebatada. Aleluia. E Ele virá, e a Bíblia diz que Ele destruirá Satanás, Ele destruirá o anticristo, Ele destruirá o falso profeta. E a Bíblia diz então que Ele julgará as pessoas naquele dia, no julgamento das nações. E Ele então estabelecerá o seu reino milenar na terra. Aleluia! Aleluia! Mas Ele não vai reinar sozinho, Ele vai reinar com a igreja. E Ele vai dar galardão para cada um segundo as suas obras. Porque o reino de Deus é um reino de equidade. Aleluia, não igualdade, mas equidade. Onde Deus vai nos recompensar segundo as suas obras. E depois desse período de 1000 anos, meus irmãos, onde Cristo vai restaurar tudo que você vê aqui. Você sabia disso? Ele vai restaurar essa terra. A Bíblia diz
Quando você lê Isaías, a Bíblia fala sobre isso, da restauração da vegetação, da restauração dos animais. A Bíblia fala que o leão se deitará com o cordeiro, as crianças vão brincar com onças, com leões, com cobras, e as cobras não vão picar, não haverá mais nada disso. Ele vai restaurar todas as coisas, mas depois, no final de tudo isso, então, haverá os tempos eternos, o céu. Aleluia! Então, meus irmãos, esses são os tempos bíblicos. Glória a Deus. Amém? Hoje nós estamos, então, no tempo oportuno, no tempo da graça. Hoje é o tempo em que nós devemos anunciar a palavra de Deus e dizer que Cristo está voltando. Amém? Como o Ezequiel disse, eu convidei, mas não compete a mim. Compete ao Espírito Santo convencer, amém? Mas o nosso papel é continuar crendo, perseverando, pregando, porque a vinda do nosso Senhor é certa. Aleluia! Então esse tempo que nós estamos vivendo, que antecede a vinda de Cristo Jesus, a volta de Cristo Jesus, é o tempo chamado de tempo da graça. E meus irmãos, certo dia, Jesus entrou numa sinagoga. Glória a Deus. E quando ele entrou nessa sinagoga, foi dado para ele a oportunidade para falar. Jesus, então, ele pega o rolo de Isaías e ele lê o capítulo 60, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me ungiu para pôr em liberdade aqueles que estão cativos. Ele me ungiu para pregar o ano aceitável, o ano da graça do Senhor Jesus. E ele parou. É como se ele tivesse pegado a Bíblia, lido até essa parte e fechado. Só que quando você vai para Isaías, capítulo 60, o texto ali não para nessa parte. Vamos ler? Você está com a sua Bíblia? Abra comigo em Isaías, capítulo 60. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías, capítulo 61. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Isaías, capítulo 61. Aleluia. Foi precisamente, exatamente esse texto que Jesus pegou para ler. E ele se levantou e ele leu. Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Até aqui. Vocês viram que o texto, ele vai dizendo, e o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, eu vim para anunciar o ano da graça, e o texto diz, e o dia da vingança. Só que Jesus não leu o dia da vingança. Jesus, ele leu até essa parte que diz assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. E ele parou. Por que ele parou? Ele parou porque na sua primeira vinda ele veio para estabelecer o tempo da graça. Mas na sua volta ele voltará para estabelecer o dia da vingança. Então chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Mas hoje nós estamos no tempo. No tempo que ele disse, eu vim para pregar os quebrantados e pôr em liberdade os cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar a graça para aqueles que precisam. Aleluia! Nós estamos nesse tempo. Agora, esse tempo que nós estamos vivendo vai acabar no arrebatamento da igreja. Então o que nós estamos esperando? Você não está esperando o anticristo. Você tem medo do anticristo? Você tem medo do fim dos tempos? Você não está esperando o anticristo. Você não está esperando pela desgraça. Você não está esperando Satanás vir. Não, meu irmão, minha irmã. Você está esperando a glória da igreja. Aleluia!
está esperando o arrebatamento, quando Cristo virá para tirar a sua igreja daqui. Por que Cristo vai tirar a sua igreja daqui e depois julgar o mundo? Porque Ele não pode julgar o justo com os injustos. Quem é o justo? Aquele que crê que Jesus Cristo o lavou de todos os seus pecados. Não é aquele que é perfeito nas suas obras, porque quem aqui é perfeito, meu irmão, minha irmã? Qual homem da Bíblia foi perfeito? Paulo, ele disse assim: eu sou mais pecadores. Melhor, ele diz: dentre os pecadores eu sou o maior de todos. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós vemos falhas nos discípulos. Quando nós olhamos para homens como Elias, nós vemos falhas em homens assim, mulheres também que estão na Bíblia, porque ninguém é perfeito. Mas quem que é o justo? É aquele que foi declarado justo por Deus por causa do que Cristo fez na cruz. Amém? Glória a Deus. Então o justo é aquele que crê em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Mateus 25 que nós lemos aqui fala do texto das 10 virgens. E esse texto fala do casamento judaico. Quando nós lemos a palavra, às vezes nós não conseguimos compreender, porque a nossa cultura é diferente da cultura que Jesus viveu. Então, quando se fala assim de 10 virgens, a impressão que muitos têm é que tem um noivo e 10 noivas. Não, meus irmãos, não é isso que Jesus está falando. Como que acontecia o casamento judaico? O casamento judaico era desta forma. O homem se unia à sua mulher e eles noivavam. E o noivado já era um compromisso de casamento, porém não na sua plenitude. Eles não viviam juntos, não tinham relacionamento. Eles noivavam diante do altar e ali eles faziam votos. A mulher dizia assim: eu prometo me guardar para você até o dia que você volte. E o voto do homem, ele dizia assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou preparar lugar para você, a melhor casa, eu vou preparar o melhor para você, eu vou arrumar a minha vida, quando tudo estiver pronto, então eu voltarei para te buscar. Então o homem, ele saía e a mulher ficava. E isso poderia levar 1 ano, poderia levar 2 anos. O homem ia trabalhar, iria levantar a sua casa, só que ele não voltava na hora que ele queria. O noivo não volta na hora que ele quer. O pai do noivo é que dizia para ele assim: filho, agora está tudo pronto, você pode ir buscar a sua noiva. E quando ele voltava ao som de trombetas, ele voltava ao som de chofar. E ele ia anunciando então pelos desertos, ele ia vindo e ele ia anunciando: olha, o noivo está vindo. O que acontecia? A noiva, ela já tinha que ficar meio que pronta, porque ela não sabia o dia que o noivo ia voltar. Assim como a igreja precisa estar pronta, porque nós não sabemos o dia que Cristo vai voltar. E ela tinha a ajuda de 10 virgens, que são 10 damas de honra. Então, eles ficavam ali, esperando. Quando o noivo começava a chegar, então a noiva terminava de se aprontar, eles se casaram. Oh, grande Deus! E eles, depois de se casar, eles tinham uma festa. Então essa festa poderia durar alguns dias, até 7 dias. Então, quando a palavra fala que o noivo está voltando, haviam 5 virgens, damas de honra, prudentes, e 5 não prudentes. Então aqui Jesus usa essa imagem para falar conosco, igreja: olha, quando o noivo voltar, vai ter parte da igreja que estará dormindo, vai ter parte da igreja que estará preparada. Porque todas são virgens, todas são damas de honra, todas estavam ali esperando o casamento, mas nem todas puderam entrar na festa, porque nem todas estavam preparadas. Agora, isso é exatamente o que Cristo fez conosco. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 14. João, capítulo 14. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nesta noite? João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Os irmãos podem permanecer assentados, mas com reverência à palavra. Aleluia, Jesus. Olha só, João capítulo 14, de 1 a 3. Que o coração de vocês não fique angustiado.
Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aleluia, meu Deus. É o voto do noivo. O nosso noivo é Cristo Jesus. Ele disse assim: olha, eu vou para a casa do meu pai, preparar um lugar, mas não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. Quantos podem dar glórias a Deus? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Este é o voto que Jesus fez. Eu vou preparar e eu vou voltar. Quando estiver pronto, ele volta. Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, mas olha o que a Bíblia vai dizer. Eu vou ler para vocês aqui. 2 Pedro. Você pode acompanhar a leitura lá no final da Bíblia. 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Você pode também apenas ouvir a palavra se você desejar. 2 Pedro 3, versículos de 3 a 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Glória a Deus. Quantos já estão vendo isso? Nós estamos nos últimos dias. E há escarnecedores, zombadores, dizendo: aonde está o Cristo que voltaria? Ele não viria em breve? Aonde está Jesus? Quantos já ouviram isso? Levante a mão, eu quero ver. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando: cadê esse Jesus que vocês dizem que vai voltar? E nunca volta. E às vezes até mesmo a igreja deixa de crer, porque acha que Deus está demorando. Agora, olha o que diz o verso 8 e 9. Meu Deus. Mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que então Jesus não voltou até hoje, até agora? Porque Ele é longânimo, Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça. Por isso, meus irmãos, nós estamos no tempo de anunciar a palavra, para gerar arrependimento. Porque o desejo de Deus é que ninguém pereça. E Ele não voltou ainda porque Ele é paciente. Agora, por que a Bíblia diz isso? Que Ele não voltou porque Ele é longânimo. Porque Ele sabe que quando Ele voltar, para nós será maravilhoso, meus irmãos. Nós iremos com Ele e será incrível. Mas Ele sabe que depois Ele terá que julgar aqueles que ficarem aqui. Aqueles que estiverem aqui estarão sob julgamento. E Deus é tardio em julgar. Deus é tardio em punir. Você sabia disso? Às vezes nós achamos que Deus é tardio em abençoar e pronto em punir. Às vezes você tem uma mentalidade que Deus, Ele é um juiz que ama esbofetear. Ele está com um cajado na mão esperando você pecar para te arrebentar. Mas que Ele é tardio em te abençoar. Ele não é um pai de amor. Às vezes nós temos essa mentalidade. Mas olha o que a Bíblia nos mostra. Quando Adão peca, o que acontece? Deus sabia que Adão tinha pecado? Sim. Mas Ele vem da mesma forma ao encontro do homem. Quando você peca, Deus vem ao seu encontro para te restaurar. Aí Ele pergunta para o homem: aonde você está? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Ele queria que Adão percebesse aonde ele estava. Nós devemos perceber muitas vezes quando nós erramos. Depois Adão, ele diz assim: olha, eu tive medo, eu tive vergonha, eu me escondi, porque eu estava nu. E aí Deus ainda, olha, Deus disse: olha, no dia que você comer, Adão, você vai morrer. Mas você consegue perceber a demora de Deus de imputar o juízo? Ele diz: mas Adão, quem disse que você estava nu? Ah, porque
porque a mulher fez isso. Aí ele vai até a mulher, ah, porque a serpente fez isso. Aí ele vai até a serpente, aí ele imputa o juízo. Você consegue perceber que Deus, ele é tardio em punir? É por isso que ele não voltou ainda, porque ele é tardio em punir. Aleluia. Nós vemos isso em toda a história da humanidade. Quanto tempo levou Noé para construir aquela arca? Alguns estudiosos vão dizer 100 anos, 110 anos, construindo uma arca. E ele era um pregador da justiça. Quando ele estava construindo a arca, ele pregava a palavra: olha, vai chover, esse mundo vai acabar, vocês devem entrar na arca. Era isso que ele pregava, e é isso que nós pregamos nos dias de hoje. Amém? Jesus vai voltar e o tempo vai acabar, porque chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Esta é a nossa mensagem. Mas demorou um tempo para que ele voltasse, porque quando ele voltasse ele sabia que viria dilúvio e mataria todos aqueles que ficassem. Nós vemos isso por toda a Bíblia. Então ele é tardio em julgar, mas ele é rápido em abençoar. Amém? Deus é rápido em abençoar. Por isso coloque palavras de bênção na tua boca. Por isso abençoe o teu lar, abençoe a tua casa, abençoe o teu trabalho, abençoe a tua igreja, abençoe os teus irmãos. Porque Deus, ele é rápido em abençoar. Ele não retarda a sua bênção, ainda que alguns julguem ela como demorada. Agora, para quem que é o arrebatamento? É para a igreja. É para aqueles que creem. Glória a Jesus. Eu vou ler mais alguns textos. Os irmãos me acompanhem ouvindo esses textos. Se quiserem também pode abrir. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Para quem que é o arrebatamento? Quem que vai subir quando Cristo voltar? Quem vai subir? 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós estamos aguardando o quê? Dos céus, o Filho que nos livra da ira vindoura. Aleluia. Glória a Deus. Romanos, no capítulo 5, no versículo 9, diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Quem foi justificado pelo sangue de Jesus? Diga amém. Amém. Aleluia. Então esse texto está falando de você. Então logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Então nós seremos salvos da ira que está por vir. Aleluia. Então o arrebatamento é para nós, igreja, que fomos salvos. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, Deus, ele não julga o justo com o injusto. A Bíblia nos mostra isso. Quando se lembram da história de Israel, quando eles estavam no Egito, a 10ª praga era o quê? Vamos lá, a 9ª praga era o quê? Trevas, densas trevas. Mas a Bíblia fala que foram trevas de 3 dias, trevas que podia se apalpar e não se resolvia com luz de lampião, não se resolvia com luz, com fogo, era uma treva espiritual. E ninguém pôde levantar da sua cama por 3 dias. Não podiam fazer nada para comer, nem usar banheiro. Era tudo ali porque eles não viam nada à frente do seu rosto. Uma treva espiritual. Mas a Bíblia vai dizer que na casa do povo de Israel havia luz. Glória a Deus. É isso que está acontecendo nesses dias, meus irmãos. Trevas virão sobre a terra, mas na sua casa haverá luz. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Todo primeiro filho seria morto. Filho primeiro, aquele que primeiro nasceu. Mas a Bíblia diz que por causa do sangue que foi passado nos umbrais da porta do povo de Israel, eles então foram protegidos. Sabe o que eles fizeram na casa deles? Deus deu ordem para que eles pegassem o sangue e eles passassem assim na porta, embaixo, do lado, o outro em cima. E por causa desse sangue, o espírito da morte não entraria dali para dentro e eles estariam protegidos. Agora você percebeu? Sangue aqui, sangue aqui, sangue aqui, sangue aqui. Isso forma uma cruz. Por causa da cruz, meu irmão, você não será morto, amém? Por causa da cruz, a morte não tem poder sobre a sua vida. Aleluia! Glórias a
alguns sinais do arrebatamento. Meu Deus, maravilhoso. Há um princípio que nós vemos na palavra. Para Deus, um dia é como 1000 dias. Um ano é como 1000 anos. A Bíblia vai dizer isso. Isso é um princípio. Porque quando fala que um dia é como 1000 anos, nós podemos entender a história da humanidade dessa forma. Por exemplo, do ano 0 até o ano 999 é o primeiro dia profético. Do ano 1000 até 1999, segundo dia profético. Todos nós aqui nascemos antes de 1999, a não ser a mocinha ali. Então nós nascemos no segundo dia profético de Deus. Mas do ano 2000 para frente, nós entramos no terceiro dia, no terceiro milênio. Amém? Estão me acompanhando? O primeiro milagre que Jesus fez foi em bodas de Caná da Galileia. E o texto lá em João capítulo 2 vai dizer assim: 3 dias depois, Jesus foi convidado para o casamento. Ou seja, no terceiro dia, Jesus ele vai para o casamento. Ou seja, quando que vai acontecer o casamento de Cristo e a igreja? No terceiro dia. Então nós já estamos entrando no terceiro dia. Quantos entendem isso? Amém? Nós sabemos a história do bom samaritano. Um homem foi apanhado por ladrões, salteadores à beira do caminho, ficou meio morto. Passa o sacerdote, não faz nada para ajudar. Passa o levita, não faz nada para ajudar. De repente vem o bom samaritano, pega aquele homem, limpa as feridas, cura as suas feridas com óleo e leva esse homem para a